Olá, bem-vindos mais uma vez para a nossa aula de número 3 nesse processo de ensino à distância. Quero dizer para vocês que a gente vai continuar o nosso conteúdo a partir da série de assuntos que nós iniciamos na aula passada sobre as possibilidades de atuação da carreira do profissional de engenharia agrícola. Então, eu quero dar para vocês um panorama da importância de cada área em que o engenheiro agrícola pode atuar, da importância atual no mercado de trabalho, na situação econômica, na situação de pandemia que a gente vive e também nas perspectivas de futuro. Então, neste módulo, a gente vai estar falando a respeito de pós-colheita. E qual o papel do engenheiro agrícola dentro deste universo que é enorme? Então, vamos me acompanhar um pouquinho, que eu vou falar um pouco mais para vocês desses detalhes, mas o importante que eu quero que vocês tenham consciência nesse momento é que vocês serão protagonista do conhecimento, tá? Então, no ensino à distância, a gente vai passar para vocês as linhas gerais do conteúdo que nós desejamos que vocês aprendam. Vou deixar para vocês uma sequência de vídeos que são ideias a respeito do tema em que eu quero discutir com vocês em nosso próximo encontro, tá? Então, pega essas informações, anota elas aí num cantinho, porque em nosso encontro eu vou dar para vocês as orientações a respeito da tarefa que vocês vão ter que fazer lá no final. Então, nós vamos mudar um pouquinho nessa semana sobre como a gente vai abordar o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma e a gente vai verificar como é que isso tudo vai funcionar, tá? Se funcionar bem, se vocês gostarem, ótimo. Se não, a gente vai verificar quais são as outras possibilidades que nós temos para colocar esse ambiente ainda mais atrativo e mais interessante para todos nós. Ok, então, de acordo com a previsão da Conab, aí para a safra do ano de 2020, agora mesmo, durante todo esse caos que a gente está vivendo da pandemia, a previsão é de alta. Ou seja, a gente, mesmo tendo tantos problemas com relação a distanciamento, ao isolamento, a impossibilidade de muitos de sair de casa, no setor agrícola, olha o que a gente tem. 251 milhões de toneladas de safra de grãos. É a previsão para esse ano. Então, isso é extraordinário. Nós estamos vindo de ano após ano com uma safra recorde. E no ano passado já tínhamos a previsão de que esse ano a gente conseguiria se tornar aí o maior produtor mundial de grãos, com destaque para a soja e para o milho, e esse universo vem se vislumbrando, tá? Até então. Então, esse é um ponto extraordinário e é o ponto que está envolvido com a nossa carreira. Tá, mas vamos verificar um pouquinho a respeito de um fator que impacta especialmente o engenheiro agrícola. Olha só, nesse gráfico nós temos uma previsão, uma descrição de como foi a safra e a capacidade de armazenamento durante os últimos quase 18 anos. Então, aqui veio desde 2001 até o ano de 2018, de onde nós temos esses dados, em que 2018 a safra foi de 229 milhões de toneladas. Deste ano, nós temos um aumento significativo.
Contudo, a capacidade de armazenamento, olha só onde é que ela está: 166 milhões de toneladas. Então, se a gente parar para verificar toda essa distância, nós vemos que temos um problema grave, que vai ter consequências graves em uma série de outros problemas por conta desse gap, essa ausência de capacidade de armazenar os grãos que a gente produz. Então, quais são as implicações disso tudo? Primeiro, é a de perda, certo? Então, a gente tem aqui um produto que a gente não tem condições de armazenar. Então, nós vamos ter condições inadequadas de armazenamento de boa parte daquilo que a gente está produzindo. Segundo, a gente tem um problema com relação a preço, a custo, a capacidade de negociação desse produto que a gente não consegue armazenar. Então, se a gente tivesse condições de armazenar com qualidade grãos de soja, grãos de milho, teríamos durante o ano condições de ficar com este produto estocado e termos uma demanda, uma relação de demanda e oferta mais vantajosa para o produtor rural e para o nosso país como um todo, já que a agricultura é quem está sustentando o superávit primário ano após ano neste país, certo? Então, tudo isso daqui está correndo risco de ser perdido e a gente acaba perdendo a capacidade também de negociar por um melhor preço. Tá bom, mas a gente vai conversar sobre isso mais profundamente em nosso encontro. Então, guarda essa informação porque vocês vão precisar dela na nossa atividade. Depois, aqui a gente vê o mapa do Brasil com os déficits por região. Então, nós temos aqui, destacado, região centro-oeste, 42,1 milhões de toneladas de déficit. Então, tudo aquilo que a gente não consegue armazenar somente na região centro-oeste, nosso maior produtor, está acima de 40 milhões de toneladas. Vocês já imaginaram qual é o valor disso daqui que a gente pode estar perdendo? Qual é a capacidade de ganho que poderíamos ter se esse produto estivesse durante todo o ano em ótimas condições de armazenamento e que a gente pudesse esperar um pouco mais para que o nosso produto tivesse condições de ter melhor competitividade no mercado internacional, que hoje tem sido aí o principal mercado consumidor em nosso país. Certinho. Portanto, as condições de armazenagem em cada região é crítica, à exceção aqui da região sudeste, mas que não é o maior produtor de grãos. Então, nosso gargalo está aqui na região centro-oeste, em que a gente encontra outro problema. O nosso outro grande problema é o que a gente chama de logística. A logística é aquele elemento fundamental que temos que ter em um processo de produção que vai permitir que esse produto escoe, que esse produto vá para onde ele será comercializado com mais facilidade. A logística é um grande gargalo no nosso país, porque não é só o problema desse déficit na produção, na capacidade de armazenar esse produto, mas também nós vamos acumular perdas porque a nossa capacidade de escoar este produto é gigante. E a gente também vai conversar um pouco mais sobre isso em nosso encontro. Ok, sobre esse gráfico aqui,
tem um fator interessante. Olha só, isso daqui é a capacidade de distribuição entre os tipos de armazenamento que nós temos, é onde eles estão distribuídos. Olha só, nós temos uma boa parte de propriedade privada, 52%, contudo, nas fazendas, ele só representa 16%. E aí é uma perguntinha para vocês me responderem, tá? Então, nós vamos ter aí uma avaliação no nosso encontro, em que eu quero que vocês discorram sobre esse fator. Por que não ter armazéns em grande quantidade dentro das fazendas pode ser um problema com relação a toda a nossa cadeia produtiva e com relação ao nosso déficit na capacidade de armazenamento do nosso país, certinho? E olha só, isso aqui é uma imagem que representa um desses problemas. No momento da colheita, existe toneladas e toneladas de grãos armazenadas dessa forma. O que vocês acham que vai acontecer com esse produto sob sol, sob chuva, sobre os intempéries da natureza, depois de uma semana, 2 semanas, um mês? Certo? Essa visão, infelizmente, é uma visão até mesmo comum no momento da nossa safra, aí por meados de fevereiro, março e abril, infelizmente. E para nossa tarefa, eu quero que vocês respondam isso. Por que a armazenagem de grãos é um gargalo no nosso país? E como a engenharia agrícola pode atuar efetivamente neste setor? Então, no nosso encontro, vou conversar com vocês no Google Meets a respeito desse tema e eu quero saber de vocês. Quero que vocês escrevam lá na nossa atividade final. Eu quero que vocês me entreguem até sexta-feira. Por que a armazenagem de grãos é esse gargalo? E qual é o papel da engenharia agrícola nesse setor? Então, eu dei para vocês apenas um apanhado geral e a gente vai discutir mais sobre esse assunto no nosso encontro. E aqui eu coloquei um website em que existem mais informações a respeito desse tema, né? E como vocês podem responder essa questão. Que hoje eu não vou fazer, nessa semana, não vou fazer a atividade de resenha. Eu quero que vocês coloquem lá direto no fórum para a gente discutir e discutir juntos, ok? Então, até mais e aproveitem aí os vídeos e o material que postamos para essas próximas 2 semanas. Grande abraço!